E aí, pessoal, tudo legal? Tudo tranquilo? Deixa aqui. Oi. Tá bom. E aí, tudo tranquilo? Tudo na paz? Tudo legal com vocês? Isso aí. Deixa eu, peraí. Pronto, agora foi melhor. Ai, ai. Mais um dia, né? Mais um dia, né? Vem cá, o pessoal tava comentando esses dias aí. Fechei aqui. Sobre a prova. Estão conseguindo fazer a prova, vocês? Vocês estão conseguindo fazer? Tá tudo tranquilo? Faz aí, não dá mole não, tá? Eu deixei já disponível já pra vocês, foi o que? Hoje é quarta, né? Então, foi na segunda-feira eu deixei disponível já pra vocês. Tá legal? Não dá mole não, vai lá, faz pra... Assim que vocês terminarem, eu vou calculo lá a média de vocês e dou o resultado, tá? Tranquilo? Faz, não dá mole não. Tá? Quem não fez, tenta fazer, tá bom? Tudo bom, Emily? Boa noite. Tu deu uma sumidinha, hein? Tu tá uns dias aí sem participar. Não, Emily, nem Aline não. Emily Cristine. E aí, tá tudo tranquilo? Pronto, tá bom. Pois é, mas esse já. Tá tranquilo, não dá mole não, tá? Tenta participar um pouquinho, assim que você puder. Tenta participar. Eu sei que é cansativo, pô, eu que sei. Mas assim que possível você vai fazendo. Eu sei que quem tá acostumado a ter aula presencial, ter aula assim, eu sei que, pô, é chatão, né? É um saco às vezes. Mas, infelizmente, a gente tem que se adaptar, né? À atual realidade. Mas daqui a pouco vai passar, isso tu tem que botar na tua cabeça, entendeu? Deixa um pouco pra lá, joga de escanteio, vai absorvendo um pouco a aula, entendeu? Vai estudando devagarinho. Quando tu vê, tu já passou isso. Tá bom? Tranquilo? Beleza? Ó, o que que acontece, né? Hoje a gente vai ter uma aula, né? Conteúdo novo. A gente chama de biologia celular, né? Pô, tô olhando aqui, minha foto que cara, tá com cabelão, tô com balão, nem fiz nada ainda, mas vou fazer. Ó, o que que acontece? Dentro dessa aula, o que que vocês vão aprender comigo? A gente vai aprender um pouco sobre os componentes de uma estrutura celular, né? O que que uma célula faz, quais são as reações celulares, o que que é estimulado numa célula. Então, tudo isso você vai aprender comigo. Então, é coisa pra caramba. Então, essa matéria ela está começando hoje e essa matéria vai até o dia 18 de dezembro, tá? Quando eu falo dia 18 de dezembro, eu estou querendo dizer que ela vai finalizar nesse dia. Então, dia 18 de dezembro eu finalizo a matéria com vocês. Tudo bem? Tranquilo? Então, a gente já que tem noção do seguinte. Deixa eu ver aqui o calendário. Pera aí, rapidinho. Ué, cadê? Caramba. Aqui. Ó, 18 de dezembro. Então, dia 18 cai numa sexta-feira, né? Então, devo fechar com vocês lá pro dia 14, que é o tempo que eu vou, deixo lá a prova. Dia 18 fecho, corrijo dou a média de vocês. Tá legal? Porque, ó, dia 18 de dezembro cai numa sexta-feira. Aí a próxima semana do dia 18
do dia 18, desculpa, já é o que? Já é véspera de Natal, né? Na próxima sexta 25, Natalzão, aí depois Ano Novo, Vida Nova, né? Então, vou finalizar com vocês já pro dia 14, fecho, vão fazendo. Quando chegar no dia 18, às tantas horas, acaba a avaliação e eu fecho a média de vocês. Tá legal? Tranquilo? Vai ser rapidinho. A gente pensa que vai demorar. Não demora não. Hoje é dia 4 de dezembro. Então passa muito rápido a matéria. Tá? A matéria é básica, a matéria é simples. Não tem muita dor de cabeça não. Tá? É mais tranquilo do que a anatomia. Né? Depende muito ali da concepção da pessoa. Tá? Então, vamos lá, né? Vamos começar. Bom, o que acontece nisso aqui, né? Como a gente está falando de biologia celular, a gente tem que falar um pouco, né, da composição das células. Eu sei que quando você aprende, né, o estudo de célula, né, na tua formação ali no ensino fundamental, teu professor, tua professora sempre ensinou membrana plasmática, né, como é que é? Citoplasma, núcleo, né, toda aquela coisa ali básica ali que a gente sempre aprendeu. Até aí tudo bem, só que o que você vai entender aqui é de uma forma mais aprofundada. Então você vai entender quais são os fatores ou quais os elementos que compõem a membrana plasmática. E aí essa composição é que dará a ela justamente essa seletividade de passagem ou saída de substâncias dentro dela, né? Onde a gente sempre aprendeu, né? Membrana plasmática controla a entrada e saída de substância. É assim que você aprendeu isso? Pois bem, aqui você vai aprender como ela vai fazer isso e o porquê que ela faz isso. Então, nessa matéria, além dessa composição, você vai aprender justamente sobre a parte da excitação da célula. Você vai aprender uma coisa que a gente chama de potencial de ação, né? O que faz uma célula desencadear de fato a ação dela. Tu vai aprender o que é uma hipertrofia, o que é um anabolismo, tem diferença entre um e o outro. As células elas vão ter uma hipertrofia, só que elas dentro de um laminar, porque fora essa ocorre um anabolismo, onde pode desenvolver as células oncológicas ou tumorais. Então, por isso que a gente tem esse padrão, essa de associação, né? Então, tudo isso você aprende. Mas vamos lá, vamos para o que interessa aqui. De antemão, antes de eu falar de célula, eu tenho que falar uma coisa para vocês, que embora seja óbvio, mas é importante falar porque está na ementa, né? Antes da gente ter essa concepção, né, que célula, né, é a estrutura, né, microscópica que compõe ali a vida do ser humano, a gente tem que entender que nem sempre foi assim. Por exemplo, um papo de 2000 anos atrás, a gente tinha uma teoria que a gente chamava de teoria de abiogênese. Todo mundo já ouviu falar disso, não já ouviu falar? Abiogênese e biogênese. Alguém já escutou sobre isso? Abiogênese e biogênese. Alguém? A Aline falou que sim. A Vitória falou que não. Cláudia falou que sim. Emily falou que sim. A maioria das pessoas, né? Sim, sim. Mas não tem problema não. Para quem não sabe é o seguinte. A abiogênese dizia que cara, teoria só de maluco. Dizia que a vida, né, a concepção da vida, se desenvolvia através de utensílios, né, através de componentes, através de, de materiais em estado de putrefação. Né? Então dizia-se isso, a biogênese. Inclusive Aristóteles ele foi um seguidor da teoria da biogênese, tá? Característica da putrefação. Então o que acontece nisso aqui? Então por muito tempo perdurou isso. Então, lá a partir do século XVIII, a gente teve um médico, né, pesquisador, inclusive ele que deu ali o início até mesmo da microbiologia, a gente chama de Pasteur. Pasteur, o que ele fez? Ele colocou justamente, né, uma carne em estado de putrefação, ele vedou, né, num pote de vidro, e o que ele fez? Ele fez dois tipos de situação. Ele deixou um pote lacrado e o outro não tinha lacre. Então, ele conseguiu, né, quebrar essa teoria, porque o que estava lacrado, a mosca não posava, não colocava larva, não desenvolvia ali as larvas, né, moscais. E o que estava sem o lacre, a mosca entrava ali, colocava ali os ovos dela, e aí você já sabe já todo o enredo da história. Então, ele quebrou esse tipo de teoria. Então, a gente tem essa parte da biogênese, ou seja, que a vida ela se desenvolve através de um elemento, através de uma outra vida. Então a vida ela vai sempre se desenvolver assim. Então o que eu estou querendo falar para você, tirando essa coisa que você já sabe? O que eu estou querendo falar para você é o seguinte: uma célula ela só pode se desenvolver a partir de outra célula, sempre.
A multiplicação celular, para ela acontecer, ela tem que obrigatoriamente ter um outro tipo de célula para fazer ali o processo de divisão celular. Então, isso já fica já bem entendido para a gente. Outra coisa também importante você saber que célula, né, a palavra célula significa pequeno fragmento. Pequeno fragmento, por quê? O pesquisador, ele pegou ali o utensílio ali da casa dele numa cortina e viu que naquela cortina tinha vários forames, né, um pequeno tecido da cortina. Então, célula significa isso, um pequeno tecido. Ele verificou que tinha uns traços ali, né, justamente do tecido daquela cortina. Então, com isso a gente teve célula. Com o passar do tempo, ele foi pesquisando e aí a gente teve justamente a parte que a gente chama de biologia celular ou cinologia, que é o estudo a respeito das células. Então, tudo que acontece, né, a nível macroscópico, tudo que acontece é uma doença, né, uma hipertrofia cardíaca, uma hipertrofia hepática, né, a pessoa ela entra em estado de coma por deficiência de glicose. Tudo isso acontece a nível celular, é onde a gente vai aprender aqui. Só que para você entender, né, as patologias que acontecem no nível celular, antes você tem que entender qual é a composição da célula. Então é isso que a gente vai aprender aqui agora. Beleza? Tranquilo? Show? Aí vamos lá. Ó. Pois bem, isso aqui, né, esse modelo aqui que eu estou trazendo para vocês, tá? É um modelo, tá, que a gente chama de modelo do mosaico fluido, né? Então o que que é isso aqui? Isso aqui é um fragmento. Isso aqui é um fragmento, tá? Da membrana, cadê? Da membrana celular. Então aqui tem a célula, aqui eu tenho, né, o citoplasma e na parte externa eu tenho o que? A membrana plasmática. A seta tá para cá, ó. Tá plasmando, tá plasmando não. Então tudo isso aqui a gente chama de membrana plasmática. Então vamos embora. O que que acontece nisso aqui? Toda célula ela tem justamente uma membrana plasmática, por quê? Porque essa membrana plasmática confere a seletividade, faz com que ela venha a ter uma coisa que a gente chama de pressão osmótica, ou seja, confere ali a célula justamente a suportar as pressões, né, osmóticas oriundas ali de outros locais, para ela justamente ter ali o formato dela. Tudo bem? Perdão. Toda célula ela vai ter todos os componentes que a gente sabe, núcleo, citoplasma, essas coisas? Não. A gente tem célula que é uma célula anucleada, ou seja, uma célula que não contém núcleo. Por exemplo, os eritrócitos, né, erito, né, vermelho, né, também chamado de hemácias, né, são células anucleadas, certo? Os neurônios, né, são células ali que você tem dendritos, ali é uma célula completamente distinta dos modelos que a gente sempre vê. Então, quando você vê ali uma célula arredondada, né, um núcleo ali oval, centralizado, não é que toda célula vai ser assim, muito pelo contrário. Isso é o que? Uma exemplificação para facilitar na hora de explicar. Só isso. Ali eu coloco todos os elementos que formam uma célula, mas isso não significa que toda célula tem esses elementos. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? Então, para começar o início dela, a gente tem que justamente entender o que é essa membrana plasmática. Né? Então, além da membrana plasmática, além do citoplasma, além do núcleo, né? Além das organelas que estão ali dentro do citoplasma, que a gente chama de organela citoplasmática, a gente tem que entender justamente o que é essa membrana plasmática. Então, o que, que acontece? A membrana plasmática, tá? Ela é uma estrutura, tá? Que ela tem essa parte de permeabilização e também vai ter uma parte que é uma parte hipermeável, né? Então, o que que acontece? Ela faz com que ela venha a ter uma seletividade. Seletividade em quê? Em justamente, né, deixar com que algo passe ou que algo não passe por ela, ou até mesmo saia. Então, o que que você vai observar aqui nesse desenho aqui? Você vê o seguinte, a gente vê justamente, né, umas camadas arredondadas, né? Uma parte, né, mais aprofundada aqui em característica cilíndrica, né? Isso aqui é justamente a parte externa da membrana celular. Então, o que eu estou querendo falar para você? Essas partes aqui arredondadas são parte formada por fósforo. Essas partes aqui, como se fossem pernas, é a parte lipídica, né? E a gente vai ter novamente essas partes aqui, ou seja,
eu tenho uma bicamada fosfolipídica da célula. Então a célula tem uma camada biolipídica, ou melhor, biofosfolipídica. Por que biofosfolipídica? Porque uma parte é fósfora, a parte fósfora ela é hidrofílica, ou seja, ela tem intimidade com a água, logo é uma parte polar, e a parte hidrofóbica ela tem aversão com a água, ou seja, uma parte polar. Então, o que eu estou querendo falar para você? As substâncias hidrofílicas, elas conseguem justamente passar, né, no fósforo. Porém, apresentam certa dificuldade na hora quando vão passar o quê? Nas estruturas biolipídicas, certo? Da mesma maneira também, as substâncias que elas chamam de substâncias, eu falei hidrofílicas, né? As substâncias hidrofóbicas, né? Elas têm uma maior facilidade para passar na membrana, porque justamente essa parte aqui é uma parte que é hidrofóbica. Então, o que acontece? Para a gente justamente facilitar a entrada de substâncias, né, que elas são substâncias hidrofóbicas, a gente vai ter, né, dentro dessa membrana plasmática algo que a gente chama de proteínas. Então, você vê o seguinte, a membrana plasmática, ela é formada por fósforo, ela é formada por lipídio, ela é formada por proteína, ela é formada também por carboidrato. Os carboidratos também eles vão auxiliar na formação da membrana plasmática. Por isso que você tem ali queratina, colágeno, é justamente ali o citoesqueleto celular. Tá? Isso é importante a gente saber. Então, o que acontece? Então, elas vão formar justamente essa membrana. Então, o que acontece nisso aqui? A gente tem proteínas que elas vão se encaixar, né, nesse mar biolipídico. Essas proteínas que se encaixam nesses mares biolipídicos, nós chamamos de proteína periplasmáticas, tá? Ou proteínas integrais. Tá aqui, ó. Pois bem, o que é uma proteína periplasmática? Proteína periplasmática é um tipo de proteína que ela vai se fixar, tá? Ela vai se fixar, tá? Aonde? Dentro da membrana plasmática. Então elas se fixam como se fossem icebergs aqui. Tudo bem? E se você perceber, essa fixação delas, o que está permitindo? Permite justamente a passagem de substâncias, de um modo que facilita essa passagem de substâncias. Ora, a gente tem dois tipos de substâncias, tanto no lado de fora como do lado de dentro das células. A gente tem as substâncias que a gente chama de solutos e nós temos as substâncias que nós chamamos de solventes. Vocês lembram disso? Soluto, solvente? Lembram disso aí? Ou não? Vocês lembram? Soluto, solvente? Quem é que lembra desse troço aí? Então meu filho isso aí, tá com fome. Ó, o que é uma substância? O que é um soluto? Isso, o que acontece? Soluto, né, é a substância que vai ser dissolvida pelo solvente, ou seja, são as substâncias, são os materiais. E o soluto é justamente o que? A substância aquosa. Então, o que eu estou querendo falar com você? As substâncias, né, que elas não são dissolvidas, né, substâncias concretas, nós chamamos de substâncias de dois tipos, inorgânicas e substâncias orgânicas. Qual é a diferença de uma substância inorgânica para uma substância orgânica? A diferença é que a substância orgânica ela tem carboidrato em sua composição, diferentemente das substâncias inorgânicas. Por quê? Porque elas não têm, né, átomos de carbono nem átomos de hidrogênio. Por exemplo, o sódio proveniente do sangue, o cálcio proveniente, potássio, são substâncias inorgânicas. Já as substâncias orgânicas, quem nós temos? Nós temos ali o dióxido de carbono, é uma substância orgânica, né, entre outros tipos que vão justamente fazer o controle. Então, o que eu estou querendo falar para você? Peraí, o telefone está tocando aqui, pô. Então, o que eu estou querendo te dizer?
Quando a gente tem uma proteína que ela fica ancorada nessas regiões, ela está facilitando a entrada desses solutos no interior da célula. Ora, se eu tenho a facilitação dos solutos no interior da célula, aqui vai envolver um processo que a gente chama de difusão facilitada. Então, o que significa um processo de difusão facilitada? Vou escrever aqui para vocês. A difusão facilitada é o seguinte, é nada mais nada menos do que o quê? É a facilitação, lógico, né? Facilitação não, melhor. É a entrada do quê? Dos solutos dentro da célula de modo que não venham alterar o seu gradiente. Vamos lá, o que é um gradiente? Pergunta que eu faço para vocês. O que é um gradiente? Quem é que sabe o que é um gradiente? Ninguém sabe o que é um gradiente? Não? A Carolina falou que não, tá tranquilo, eu explico, sem problema. A Bíblia botou não, 2 pontinhos. Vamos lá. O que acontece nisso aqui? Pois bem, toda substância, tá? Os solutos, eles contêm cargas positivas e cargas negativas. Então, o que acontece? A massa ali daquele átomo, ele atrai outros para justamente entrar dentro da célula. Então, isso é um gradiente, ele tem um potencial, tem um gradiente muito grande, né? E esse gradiente grande ele permite a entrada de outras substâncias, ou seja, a massa atômica dele é maior. Por a massa dele ser maior, a gravidade daquela massa atrai outras, permitindo ali o que é a entrada dessa substância. Esse tipo de difusão, tá? Aonde um soluto ele entra da área de maior concentração para a área de menor concentração, nós chamamos de difusão. Então, difusão é nada mais nada menos do que o quê? Do que a saída do soluto de uma área de maior concentração para uma área de menor concentração. Só que isso acontece de 2 modos. O primeiro é através da massa atômica que ele tem. Então ele entra na célula, tá? Por meio de si mesmo, através ali do seu fator de gradiente, ou seja, a massa atômica dele é grande e isso permite com que ele venha se ligar a outros átomos. A ligação de um átomo com outro átomo nós chamamos de ligação convalente. Lembra? Eu não sei se vocês lembram disso, ligação convalente? Então, o que é uma ligação convalente? É quando eu tenho justamente o compartilhamento de átomos sem que eles percam o quê? Sem que eles percam, perdão, a carga elétrica que eles possuem. Então, eles conseguem. Tipo assim, ó. Esse maluco viu aqui essa foto aqui aberta, ele vai entrar e ele chama outra molecada. E aí dá a mão para ele e consegue penetrar dentro da célula. Então, isso eles formam ligações entre si, eles dividem a carga, mas eles não a perdem. Então, isso nós chamamos de ligação convalente. Então, eles conseguem penetrar no interior da célula. Isso é um tipo de difusão. E essa difusão nós chamamos de difusão, o quê? Simples. Por que simples? Porque eu não preciso de ninguém. É fácil para fazer. É de uma forma simples. Agora, quando eu preciso de uma proteína, tá? Integral, também chamado de proteína periplasmática, eu vou chamar o que? De difusão facilitada. Por que difusão facilitada? Porque ela está facilitando a penetração desses solutos no interior da célula. E geralmente esses solutos, eles são solutos o quê? Geralmente eles são solutos o quê? Hidrofílicos.
Por quê? Porque é muito difícil eu passar esses solutos no interior dessa camada biolipídica. Então, o que você está querendo entender aqui? Que as proteínas, elas fazem um importante papel o quê? De carrear, de transportar os conteúdos do meio extracelular para o meio intracelular. Tudo bem? Fala, Aline, onde é que tu não entendeu? Mas, mas até onde você entendeu e onde você não conseguiu entender? Fala para mim. O restante tu conseguiu pegar? Ou não? Fala a verdade. Entendeu mesmo? Deixa eu ver se eu pego aqui pra gente aqui, ó. Ah, tem até aqui, ó. Nem precisava. Ó, tá aqui, ó. Tem até aqui pra nós aqui, ó. Pronto, ó. Ó, a membrana, ó, parte polar, parte apolar. Por que que o fósforo ele está justamente aqui na parte superior? Porque nessas partes superiores que eu tenho líquido. Então aqui, ó, eu tenho líquido intracelular, chamado de citosol, e aqui eu tenho líquido que extracelular, né? Também chamado de leque e leak. Né? E aqui eu tenho o que? Aqui eu tenho justamente, ó, a parte hidrofóbica. Por que hidrofóbica? Porque são formados por camadas biolipídicas. Geralmente tem ação até formação de tem até junção de colesterol. Então o que que acontece? Ó, aqui a gente tem dois tipos aqui de difusão. Todos esses três exemplos aqui, tá? É justamente o que? É justamente concentrações de soluto. O que que é um soluto, professor? Eu vou falar de uma forma bem grotesca, tá? De uma forma grotesca porque facilita para você entender. Soluto é a substância o quê? É a substância concreta, tá? É o pó, pronto. É aquele pozinho. E o solvente é a água. Pronto, é o que vai dissolver aquilo ali. Então o que que acontece? Lá na tua célula, né? Lá nela lá, a gente passa duas coisas para a célula. Uma a gente passa água, que a gente vai falar o que que é, e a outra a gente passa esses solutos, que são essas substâncias ali, são esses materiais. Tudo bem? Então, de que forma passa esses solutos? Esses solutos eles podem passar de duas formas. Eles podem passar de uma maneira simples, ou seja, a massa dele atrai outras e com isso elas conseguem penetrar na camada fosfolipídica e ali elas conseguem justamente o que? Ativar ali a célula, dando exemplo. Outras, né, por terem essa parte ali hidrofóbica, desculpa, tá? Elas vão precisar de uma proteína transportadora, ou melhor, uma proteína que fica ancorada nessa região, que nós chamamos de proteínas o que? Integrais. Então o que que acontece? Elas vão justamente facilitar a entrada desses solutos no interior da célula. Logo, eu chamo de difusão facilitada. Por quê? Porque eu tenho justamente uma proteína que facilita a entrada dessas substâncias tanto no interior como no exterior delas. Deu para entender? Pegou? Tirando ali, alguém tem uma dúvida para falar? Quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Fala aí para mim aí.
Não. Tem a ver. Tem a ver. Tá? Sobretudo eu vou chegar pra gente assim. Cadê? Sim, a gente tem uma perda, né? Tudo vai depender, o Caroline, da concentração das substâncias. Por exemplo, se a área aqui da célula, onde está o soluto, for de menor concentração, se a área extracelular for de menor concentração e a área intracelular for de maior concentração, esses solutos eles saem dessas substâncias para justamente vir o que? As áreas de concentração. O que a gente tem que entender não é que quem está dentro da célula ou quem está fora da célula. A explicação não é bem essa. A explicação se dá no seguinte: tudo tem a ver com os gradientes de concentração. Quem está mais, quem está menos. Se for a parte intracelular, beleza, ele sai dali e vem para cá. Ao contrário, ele sai da parte intracelular para a parte extracelular. Então nós temos justamente essas variações, certo? Tranquilo? Beleza? É o que a gente vai chamar ali de difusão, tá? Aí vamos lá. A Aline perguntou, daí que vai formar os processos de seleção? Sim, a seletividade celular, ela vai se dar justamente pela camada biofosfolipídica dela. Então, ó, vamos lá. Não é a proteína. A proteína ela facilita a entrada de substância. Mas o que confere essa seletividade da célula não é a proteína, mas sim o que? As substâncias que o compõem. Nesse caso, são as substâncias o quê? Fosfolipídicas. Por que substâncias fosfolipídicas? Porque eu tenho justamente substâncias hidrofílicas que elas conseguem justamente penetrar nessa célula, enquanto eu tenho substâncias hidrofóbicas. As substâncias hidrofóbicas, ou seja, não têm afinidade com a célula, elas não conseguem penetrar na célula. Por quê? Ora, é muito simples. Se eu tenho uma parte extracelular que tem água e uma parte intracelular que tem água, como é que ela vai penetrar aqui? Ela precisa justamente de uma proteína transportadora ou de uma proteína o quê? Integradora. Qual é a diferença entre uma e outra? As proteínas integradoras, elas se encontram fixadas em determinados locais. Uma proteína integradora, ela fica fixada. E essas proteínas integradoras, algumas delas formam alguns canais. Elas formam alguns canais. Ou até mesmo elas formam o quê? Alguns receptores de determinadas substâncias. Por exemplo, essa daqui, ó. Eu tenho justamente transportadoras de substâncias. Uma, nesse caso, é o que o Bruno falou, que é a bomba de sódio e potássio. O que acontece? O que é a bomba de sódio e potássio? Eu tenho uma concentração aqui de gradiente, né? Eu tenho aqui geralmente a parte do sódio e aqui eu tenho a parte do potássio. Então eu tenho essas variações e aí eu consigo tanto entrar uma substância e sair outra, né? E assim como também eu tenho proteínas que elas vão permitir determinadas ligações, ou seja, elas se tornam proteínas receptoras. Por exemplo, proteínas que acoplam hormônios. Né? Um deles é aqui a insulina. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? Então, é isso que a gente vai ter aqui. Então, olha. Então, para facilitar esse processo, eu tenho essas proteínas que vai permitir a passagem desses solutos. Tá? Quando eu tenho essas proteínas, eu tenho uma difusão facilitada, tá? Uma difusão facilitada, tudo bem? Ou seja, aqui de concentrações, tá? Esse tipo de transporte aqui é um transporte passivo. Por que é transporte passivo? Porque a célula ela não gasta energia para receber essas substâncias. Muito pelo contrário, eu estou facilitando a entrada dele. Agora, no transporte ativo já é o contrário. Por quê? Porque essas substâncias elas vão entrar através dessas proteínas integradoras, entretanto, elas serão absorvidas através de um processo que a gente chama de ATP. Ou seja, através de um processo que a gente chama de
a energia celular. É o que vai acontecer justamente aqui. Por exemplo, a maioria das células, né, que tem vesículas, o tipo de transporte vai ser o que? Através de transporte ativo. A maioria. Por exemplo, lá no neurônio, né, que você tem ali a fenda sináptica e os neurotransmissores são liberados por vesículas, o tipo de transporte ali vai ser transporte ativo. Por quê? Porque você tem um gasto energético naquela região. Então são dois tipos de transporte que a gente tem. A gente tem um transporte passivo e a gente tem um transporte ativo. Tudo bem? Tranquilo? Beleza ou não? Vocês estão conseguindo mesmo entender o que eu estou falando ou não? Tá mesmo? Não, calma que eu vou chegar lá. Primeiro a gente tem que começar por aqui, calma. Vocês estão muito afobados. Não tem, não, isso auxilia, né, no metabolismo celular, mas isso não é o metabolismo celular, tá? Auxilia, calma, eu vou chegar lá. Porque se vocês forem muito apressados, vai acabar que vocês não vão entender nada da explicação. Então vai devagar, vamos devagar, devagar. Calma que vai ter coisa pra caramba, né? Então, isso auxilia no metabolismo celular. Isso não é o metabolismo celular. Porque o que é o metabolismo celular? Eu pegar uma substância e levar lá para o núcleo dele para ele fazer a queima. Aí não está acontecendo nada aqui não está tendo queima de nada. O que está tendo? Eu só estou só fazendo o quê? A entrada dele na célula. Ele está passando no citoesqueleto da célula. Você sabe o que é citoesqueleto? É justamente isso aqui, ó. É a carcaça dessa célula. Tá? Então ele está penetrando ali. Então não tem queima nenhuma. O que acontece é que eu tenho substâncias que elas vão fazer o que? Uma difusão. Elas facilitam, por exemplo, o oxigênio, o dióxido de carbono. São substâncias que vão facilitar, perdão, que fazem com que venha a ter uma difusão simples. Né? Então não tem ali nesse momento a parte da metabolização. Tudo bem? Aqui a gente só está falando só mesmo de transporte. Tá? Essa parte a gente ainda vai chegar ali. Tudo bem? Então, ó, aqui a gente tem esses tipos de proteína. Pois bem, desculpa. Além disso, tá? Dessas proteínas, eu tenho proteínas também que nós chamamos de proteínas que elas são deixa eu me lembrar aqui. Isso aqui que eu queria. Nós temos proteínas que nós chamamos de proteínas de reconhecimento. Né? O que são proteínas de reconhecimento? As proteínas de reconhecimento é o seguinte: elas são os locais específicos para acoplar uma célula com a outra. Então elas se acoplam ali naquele local. Ela permite o reconhecimento de uma célula com a outra. Por exemplo, está aqui para nós, ó, justamente o que? O nosso sistema ABO. Lembra do sistema ABO? Que se meu sangue ele for A, ele vai o quê? Ele vai aglutinar o quê? Células do tipo B, porque eu não tenho o que? Aglutinina. O que é aglutinina? Lembra disso? Eu ensinei para vocês. Aglutinina, o que é aglutinina? A aglutinina é justamente um tipo de glicoproteína. Tá? O que é uma glicoproteína? É a junção de uma proteína com uma glicose, tá? Porção açucarada e porção proteica, que elas vão justamente se encaixar nessas células, permitindo que o reconhecimento. Ou seja, quando eu jogo ali, né, o sangue do tipo A lá na corrente sanguínea do cara que é tipo B, essas células do tipo B, elas não têm essas aglutininas do tipo A, ou seja, ela não tem esses tipos de proteínas que permitem com que essas células venham reconhecer que elas, no caso, seriam do tipo A. Logo, o que vai acontecer? Essas células, elas vão atacar aquela célula ali. Isso acontece muito com que tipo de célula? Com os leucócitos. Os leucócitos, tá? Opa, Jesus Cristo. Os leucócitos, tá? Como é que ele sabe reconhecer que uma célula é invasora ou não? Porque aquela célula ali, ela não tem o quê? As proteínas
de reconhecimento. Então, esse tipo de célula, né, estranha, que não tem essa proteína de reconhecimento, permite ali que o leucócito venha o quê? Fagocitar essa célula, destruir essa célula. Então, isso é importante. Tudo bem? Tranquilo? Então, a gente tem, além disso, essas proteínas de reconhecimento, que elas vão permitir que uma célula ela venha interagir com a outra. E essa interação de uma célula com a outra se dá porque a outra célula ela também tem uma proteína. Logo, quando eu tenho uma proteína que ela entra em contato com a outra proteína de uma célula, né, a gente vai ter uma coisa que nós chamamos de junção membranar. Ou seja, eu vou permitir o que a associação de células vizinhas através da adesão o que do esqueleto celular dela, tá? Dando ali o que uma forma de um tecido. Tudo bem, tranquilo? Então é isso que acontece com essas células que a gente chama, com essas proteínas que a gente chama de proteínas de reconhecimento. Tudo bem? Além dessas proteínas integrais, como também proteínas de reconhecimento, lembrando que todas as proteínas, seja uma proteína perimemblasmática ou proteína de reconhecimento, todas as duas são proteínas integrais. Por quê? Porque elas se encontram fixadas. Porém, eu tenho proteínas que elas não se fixam à membrana celular. Muito pelo contrário. Essas proteínas elas se encontram o quê? Na parte superior da membrana, desculpa, tá? Essas proteínas nós chamamos de proteínas o quê? Periféricas, tá? Mas qual é a função dessas proteínas periféricas? A função dessas proteínas periféricas é que elas justamente elas permitem, né, elas vão facilitar a entrada dos solutos à célula, ou seja, permite com que elas venham se encaixar dentro delas e com isso elas conseguem o quê? Permitir a entrada. Ela vai facilitar o reconhecimento desses solutos à célula. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? E olha só que interessante. No mar dessa substância biolipídica, a gente tem o que? Colesterol. Aqui, ó. E para que serve o colesterol? Para facilitar o processo de difusão das substâncias. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? Aqui, ó. Não, perdão. Aqui um slide eu passei para outro. Né? Tranquilo? Beleza? Pode o quê? Do que você quer? Vamos lá, repito. Ó, no caso, qual é a função, né, das proteínas periféricas? As proteínas periféricas, o que elas vão fazer? Elas vão permitir a adesão de outras substâncias à membrana plasmática da célula. Então, elas vão permitir justamente isso. Elas permitem a adesão, tá? Falando nisso, essa parte aqui de processos ativos, todas essas coisas assim, eu tô, como é que se fala? Eu tô digitando para vocês, tá? E eu vou mandar essas partes, tudo que eu tô falando para vocês de concentração, de processo ativo, de processo passivo, para vocês, tá legal? Tá? Outra coisa também, ó, Aline, isso aqui é interessante, ó, que essas proteínas periféricas, tá? Elas vão se ligar às partes que apolares, tudo bem? Elas vão se ligar à parte polares da cabeça dos lipídios, tá? Essas proteínas periféricas elas fazem isso, além também de facilitar o quê? A adesão, tá?
de uma membrana celular de uma célula com a outra. Com isso elas vão fazer o processo aqui de junção membranar. Ok? Tranquilo? Show? Aí veja, vamos lá. Então, isso aqui foi o processo de difusão. Agora, e o processo quando eu vou levar solvente de uma área de maior concentração para uma área de menor concentração? Qual o nome que a gente chama? Quando no caso eu vou envolver o solvente. Solvente é quem dissolve. E aí, como é que é o processo que a gente chama? Nós chamamos de processo de osmose. Então, o que acontece nisso aqui? Qual é o maior solvente que a gente tem? A água. A água é o maior solvente que a gente tem. Então, o que acontece? Nós temos cargas, tá? Nós temos átomos aqui da água. E esses átomos aqui, eles contêm o que? Carga. Então, o que vai acontecer? Para eu justamente controlar a concentração de líquido intracelular para o líquido extracelular e vice-versa, eu tenho justamente uma coisa que a gente chama de osmose. Então, o que vai acontecer? Na osmose, tá? Eu terei justamente o que? Proteínas, que vai justamente facilitar a entrada dessas águas, ou melhor, dessa água. Uma coisa que a gente chama de aguaporinas. O que são aguaporinas? Aguaporinas é o seguinte, é justamente o que? Uma proteína periplasmática, tá? Que vai permitir o quê? Vai permitir a movimentação das moléculas de água para o interior que é da célula. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Por quê? Porque como uma camada aqui é biolipídica, né, essa parte daqui, ela não permite com que essas moléculas de água elas possam o quê? Passar dessa região para outra. Então eu tenho justamente aqui canais proteicos que vai facilitar o quê? A entrada dessa água no interior da célula. Esses canais é o que nós chamamos de aguaporinas. Tudo bem? Tranquilo? Vai permitir essa seletividade. Certo? Tranquilo? Show de bola? E aqui que é interessante também, né? O colesterol, tá? Qual é a função aqui do colesterol na membrana plasmática? O colesterol ele permite com que a membrana plasmática ela venha a ter certo o quê? Fluidez. Então ela permite com que as células elas venham se fluir, facilitando o que? A movimentação. Só para a gente ter uma ideia, o colesterol ele se move 10 milhões de vezes por segundo. 10 milhões de vezes por segundo. Isso permite com que a célula ela venha o que? Fazer o processo da movimentação. Então, essa parte fluida se dá através do colesterol. Tá legal? Tranquilo? Então, a célula vai poder se comunicar com a outra a partir desse colesterol ali. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Show? Tá? Cadê? Aqui, ó. Aqui é o que a gente estava falando aqui, né? Parte, como se fala? Fosfolipídica, né? Parte polar, parte apolar, né? Bicamada lipídica. Então a gente precisa justamente dessas estruturas que a gente chama de aguaporinas. Tudo bem? O que acontece? Quando eu tenho uma parte de maior concentração para uma de menor concentração, nós chamamos de osmose. Então, o que é a osmose? A osmose é justamente a passagem do solvente da área de maior concentração para uma área de menor concentração. Então, isso a gente chama de osmose. E o que acontece? Nesse momento que a gente tem a osmose, é importante com que a célula ela venha aguentar essa pressão. Essa pressão ali na osmose da célula a gente chama de pressão osmótica. Então, quando a gente estava falando lá dos rins, né, que eu falei da filtração glomerular que pode aumentar a pressão osmótica, por quê? Porque quando você aumenta ali o solvente, você aumenta a concentração de soluto, certo? Você aumentando a concentração de soluto, o que eles vão fazer? Eles começam justamente
sinônimo de difusão simples. A difusão não, aí a gente não vai ter processo de difusão, porque difusão só se dá com soluto. Nesse caso não, nesse caso a gente vai ter processo ali o que? De osmose. Só que como a gente está falando ali de água, a gente vai ter o que? A gente vai ter um processo que a gente chama de aguaporina, ou seja, o canal por onde essas moléculas de água elas vão conseguir entrar. Tudo que envolve difusão é soluto. Tudo que envolve solvente vai se dar, perdão, tudo que tá certo, tudo que fala com solvente é osmose. Tudo bem? É onde a gente consegue ter o que? Essa permeabilidade da célula. A célula ela é impermeável, por quê? Permeável, justamente por essas concentrações, justamente por esses processos de difusão e osmose. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Tá? Show. Deixa eu me lembrar aqui. Tá, aí foi, falando aqui dos rins. Então, o que que acontece? Aí lembra lá dos rins, ele vai fazer ali o processo da filtração glomerular. Lembra? Não. Isso não. Eu falei para vocês que o rins, o que que ele faz? Ele tem um sistema que controla a pressão arterial, a gente chama de sistema renina-angiostensina. Lembra que eu falei isso para vocês? Sistema renina-angiostensina? Isso eu ensinei para vocês, pô. Eu falei de rins para vocês. Pouco tempo agora, tem o quê? Tem 2 semanas atrás. Eu não falei isso para vocês, ó. Sistema, ó, renina-angiostensina. Peraí, deixa eu escrever errado aqui. Angiostensina. Aqui, ó. O que que ela faz? Um dos fatores do rins é que ele vai aumentar o que? A secreção de aldosterona. E o que que a aldosterona ela faz? A gente aprendeu aqui em aula de sistema endócrino. Ela vai permitir o que? A reabsorção de minerais. Sim ou não? Sim. Quais são os minerais que ela vai fazer a absorção? Sódio. Não é isso? Carga positiva. E ela vai ter o que? A excreção de potássio. Carga negativa. Não é isso? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque isso vai permitir o que? O aumento. O aumento o quê? Foi mal. O aumento da pressão arterial. Não foi isso que a gente aprendeu lá em sistema renal? Então o que que acontece? Como é que vai dar esse troço aí no cara aí? Quando você aumenta a concentração de potássio e sódio, são substâncias inorgânicas. Isso você leva para a sua vida. Tudo que é substância inorgânica é que não contém carbono. Se bem que tem substâncias inorgânicas que têm carbono. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Então o que que acontece? Tem exceção. Então o que que acontece nisso aqui? Quando você aumenta a absorção de sódio, tá? E também de potássio, a excreção dele, você está aumentando justamente o que? A concentração de soluto nesses meios. Então, o que que vai acontecer? Quando você aumenta essa concentração de soluto, automaticamente você está aumentando também o que? A concentração de solvente. Por quê? Porque as bases elas têm que estar o quê? Equilibradas. Então, quando você deixa com que o soluto entre dentro da célula, automaticamente você também está carregando o quê? Você carrega a quantidade de solvente, fazendo com que o quê? Aquele meio venha a ter o quê? Uma osmose, uma osmolaridade. E com isso as células elas vão ficar o quê? De característica o quê? Hipertrofiadas. É isso que vai acontecer. Por isso que tem até um desenho. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, tem não. Mas eu vou botar depois. Que é o seguinte. As concentrações de soluto, elas devem ser as mesmas que as concentrações que se encontram o quê? Lá fora. Dentro da célula, perdão. São substâncias que nós chamamos de substâncias do quê? Isotônicas. O que é uma substância isotônica? Substância isotônica é o quê? Que o soluto é o mesmo, o soluto extracelular é o mesmo do que o intracelular. Então são substâncias isotônicas. O que é uma substância hipertônica? Uma substância hipertônica é onde a concentração de soluto ela se encontra maior, tá, no meio intracelular do que do extracelular. E hipotônica ao inverso. Tá, professor, você está falando muito inglês, fala português.
Soro fisiológico. Por que o soro fisiológico é o remédio de todo mundo? Por que todo mundo gosta de soro fisiológico? Porque o soro fisiológico, o que ele tem? Ele tem sal. Não, sal não tem não. Sal você encontra em bife, você encontra em churrasco, você encontra, sei lá, no pacote de biscoito. Eu nunca vi soro fisiológico com sal, não. Se você falar que o soro fisiológico tem sal, patenteia, põe no churrasco, ó, vai ficar lindo. Não é sal, sal é comida, cara. O que o soro fisiológico tem é cloreto de sódio. É isso que o soro fisiológico tem. E tem cloreto, nem sal tem, é cloreto de sódio, porque é Cl com Na, cloreto de sódio. Então o que, que acontece? Quando você joga essa solução dentro ali da corrente sanguínea, você vai fazer o quê? As concentrações de sódio, elas vão se equivaler com as concentrações intracelulares. Logo que eu consigo permeabilizar essa célula, ou seja, eu consigo fazer com que substâncias entrem nessa célula e saiam dessa célula de maneira o quê? Facilitada. Eu intensifico esse trabalho. Então eu consigo permeabilizar ela. Tudo bem? Tranquilo? Diferentemente, se eu colocasse ali uma substância. Vou explicar. Diferentemente, se eu colocasse ali. Eu vou explicar isso aí rapidinho, só para não perder aqui o fio da meada, tá? Diferentemente, se, por exemplo, se uma substância, o lado fosse de maior concentração, uma de menor concentração, o que ia acontecer com essa célula? Seria uma substância que é hipotônica, porque eu não estou deixando entrar. Então, o que ia acontecer? Essas células iam se murchar e morrer. Por exemplo, se você colocar, não minto, se você colocar uma hemácia numa concentração de grande concentração de sódio, o que ia acontecer? Esse sódio ele ia penetrar nessa célula, porque é gradiente, e aí o que ia acontecer com essas células? Elas iam hipertrofiar, ia fazer o processo de clivagem, ia morrer, quebra. Diferentemente, se você colocasse uma hemácia no local que tem pouco que soluto, ela vai ficar o quê? Uma substância hipotônica. Então elas também iam se murchar e ia quebrar. É o que muitas das vezes acontece. Então a gente tem que justamente verificar, tá? Vamos lá, tem duas perguntas aqui. Os soros, o soro caseiro, né? Eles são importantes para quê, né? A Letícia falou. Porque a gente vai ter justamente essa concentração de gradiente. Porque eu tenho sódio e eu tenho glicose. São solutos que têm carga positiva. Eu carrego esses solutos para o interior da célula e automaticamente também eu consigo fazer o que? A concentração de solventes ali naquele local. Com isso eu consigo fazer o que? O controle osmótico ali da célula. Eu consigo equilibrar, certo? Aí a Aline perguntou, professor, o senhor poderia pontuar novamente essa última parte para mim poder anotar? Porque foi muito rápido. Qual? Fala para mim aí. Tá, tu quer que eu... Tá, eu vou voltar. Pera aí rapidinho, eu vou voltar ali. Até essa parte aqui, tá de boa? É engraçado pra caramba. Pode falar. Cara, tem problema. Eu podendo facilitar pra vocês. Ó, vem aqui. Fala, Caroline.
Vamos lá. Escuta só. Deixa eu falar aqui com vocês aqui, ó. Vamos lá. Vamos começar aqui do zero. Finge que isso aqui é do meu filho. Finge que isso aqui é a tua célula, tá? Finge que isso aqui é a tua célula. Então você tem uma parte aqui extracelular, a superfície, tá? Aumenta. Então, o interior da tua célula está aqui. E todo esse negócio aqui é o que a gente chama de membrana plasmática, tá? Essa caixinha aqui que está com esses brinquedos. A membrana plasmática, ela tem substâncias que a gente chama de fosfolipídicas. Por que fosfolipídicas ou substâncias biofosfolipídicas? Por quê? Porque a parte tanto externa na membrana plasmática como a parte interna da membrana plasmática é formada por lipídio. Essa parte fósfora na membrana plasmática, ela tem o fósforo aqui porque é o fósforo que tem justamente afinidade com a água. Então, as substâncias hidrofílicas, elas conseguem justamente o quê? Penetrar na célula. Por quê? Porque elas têm intimidade com o quê? Com as moléculas de fósforo. Ok? Tranquilo? Certo? O que vai acontecer? Eu também, além de ter substâncias hidrofílicas, ou seja, tem afinidade com a água, eu tenho substâncias hidrofóbicas. Ou seja, as substâncias hidrofóbicas, elas têm aversão com a água. Elas justamente, o que elas vão fazer? Elas não conseguem, né, penetrar nessa região. Por quê? Porque nesse embaralhado aqui externo, eu tenho o quê? Líquido extracelular. E nesse embaralhado aqui interno, eu tenho o quê? Líquido intracelular. Porque nesse líquido intracelular, quem tem aqui? Eu tenho justamente o citoplasma. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? É como se fosse isso aqui, ó. Ó, para ficar mais fácil ainda para a gente entender, ó. Rapidinho aqui, peraí. Ó, aguenta aí. Vai, filho. Isso aí. Aguenta aí. Ó. Muito bem. Então, ó, o que a gente vai ver aqui, ó? Tô fazendo esse desenho aqui, que é até bom que eu vou falando aqui com vocês e vai facilitando aqui na explicação. Se todo mundo está conseguindo ver aqui o pente, vai ficar fácil para entender. Estão conseguindo ver? Então, beleza, tá? Ah, professor, você está debochando a gente ou não? Não tô debochando não, tá? Isso aqui é papo 10 mesmo, isso aqui vai até facilitar. Então, veja só. Quando a gente aprende sobre a célula, tá? A gente sempre fala o quê? Sobre esse tipo de desenho aqui, correto? Essa parte aqui externa a gente chama o quê? De membrana, não é isso? Plasmática. E essa parte aqui a gente tem o núcleo da célula, não é isso? Núcleo da célula. E toda essa parte aqui, ó, que fica ao redor do núcleo, tá? São chamados o quê? São chamados justamente de organelas, o quê? Organelas, o quê? Citoplasmáticas. Muito bem, né? Por que elas são chamadas de organelas citoplasmáticas? Não vou escrever tudo não, mas vocês já entenderam. Por que elas são chamadas de organelas citoplasmáticas? Porque nesse local aqui
eu tenho justamente quem? O citoplasma, certo? Nesse local aqui, eu tenho o citoplasma. E esse citoplasma ele é composto o quê? Por líquido. Esse líquido que fica no citoplasma, nós chamamos de citosol. Cara, depois eu vou bem ver se vende aquelas canetinhas para escrever. Aquilo ali é bom, né? Pô, depois vocês me dão aí, pô, presente de Natal. Quer pra aí. Tá? Depois eu dou o endereço aqui de casa aqui. Pô, manda pra mim qual é. Pô, faz. Quer pra aí pro teu professor. Então, ó, a gente chama de citosol. Então, o que é o citosol? O citosol é justamente o quê? A parte líquida. Líquida do quê? Da célula. É a parte líquida da célula. Tudo bem? Tranquilo? Até aqui, cara, é o que a gente aprende desde quando a gente conhece como ser humano. Só o que você vai entender é o seguinte. Se eu fizer um close, tá? A gente vai entender como tudo começa na célula. Então, para a gente falar o que é uma membrana plasmática e tudo mais, eu preciso começar pelo início dela, ou seja, eu preciso falar como é composta a célula, para depois a gente falar das funções dela. Então, nesse primeiro momento, o que a gente vai aprender aqui? Nesse primeiro momento, eu vou fazer um close, tá? Dessa membrana plasmática. Eu vou fazer um close, tudo bem? E aí, o que eu vou ter? Se eu ampliar essa imagem aqui, eu cortei esse pequeno fragmento aqui da célula, ok? E eu verifiquei que essa membrana, ela é desse modo aqui, ó. Ou seja, eu tenho justamente uma camada de fósforo. Peraí, desenho aqui errado aqui, peraí, senão vocês não vão entender, peraí, aguenta aí. Vou voltar aqui rapidinho. Pronto, agora tá certo. Foi mal, tá? Desenho errado. Então, ó, agora foi certo. Então, o que eu vou ter aqui? Aqui eu tenho uma camada de fósforo, tudo bem? Aqui eu vou ter uma camada biolipídica. E aqui eu vou ter a camada de fósforo. Se você entender bem o que eu estou querendo falar, olha aqui. Ó. Espera aí. Aqui, ó, é a parte o quê? De fora da célula. Aqui é a parte o quê? Mediana da célula. E aqui é a parte o quê? Interna da célula. Nessa região aqui, quem eu tenho? Eu tenho o corpo da célula. Ou seja, esses lipídios, eles vão fazer o quê? Eles vão permitir com que essa célula ela venha a ter uma certa fluidez, uma certa maciez. Ok? Na parte externa da célula, eu vou ter fósforo por quê? Porque é essa região aqui onde eu estou desenhando. Ó. O que tem na parte externa da célula? Eu tenho o quê? Líquido extracelular. E nesse líquido extracelular, isso vai permitir o quê? O que tem dentro desse líquido? Eu tenho justamente o quê? Solutos. Né? Ou seja, eu tenho justamente substâncias que elas são o quê? Hidrofílicas. Professor, fala. O que é uma substância hidrofílica? Substâncias hidrofílicas é que tem justamente o quê? Intimidade com a água. Elas conseguem se diluir com presença de água. Tudo bem? Diluir, transportar, tá? Hidrofílicas. Ou seja,
As substâncias... Ih, formou um tesão aqui, mas você entendeu. As substâncias hidrofílicas, o que elas vão fazer? Elas penetram na parte polar da célula, certo? Elas penetram nessa camada aqui biolipídica e com isso elas vão o quê? Elas vão entrar aonde? No interior da célula, para justamente gerar o quê? Gerar a excitabilidade dessa célula, certo? Agora, já as substâncias que não são hidrofílicas, mas elas são hidrofóbicas, ok? Elas vão precisar o quê? Elas vão precisar justamente de uma proteína, tá? Que venha, peraí, deixa eu pegar aqui essa aqui. Elas vão precisar de uma proteína que venha justamente o quê? Integrar toda a célula. Ou seja, que venha se encaixar nessas partes externas, medianas e internas da célula. Essa proteína é que nós chamamos de proteínas o quê? Periplasmáticas. Periplasmáticas. Por que se chama periplasmática? Porque ela se encontra o quê? Porque ela vai se encontrar o quê? Ela se encontra justamente o quê? Ancorada, fixada na célula. Elas podem ser chamadas de proteínas periplasmáticas ou proteínas o quê? Integrais. Ok? Tranquilo? E aqui é onde que a gente vai começar a brincar. Por quê? Vamos lá. Deixa eu só apagar isso aqui para não poluir tanto o quadro. Quadro, ó. Deixa eu botar aqui início. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu pegar outro aqui. Deixa eu ver, vai ter que ser aqui a mesma coisa. Pera aí. Deixa eu apagar. Essa é que eu moto um pouco no mexo no pente, cara. Mas, enfim. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Pois bem. Então vamos aqui então, ó. Vamos aqui, começando pra cá. Pera aí. Então, ó. Aqui eu tenho uma camada biolipídica, né? Fosfobiolipídica é o nome, tá? Aqui, ok. Muito bem. Então, nessas regiões eu tenho o que? Eu tenho justamente o que? Uma proteína integradora, certo? Lembrando que essa parte aqui, ó, essa parte aqui é a parte extracelular,
E essa parte aqui é a parte intracelular. Tudo bem? Então, ó, aqui ó, como é que facilita. Ó. Então, o que acontece? Eu tenho aqui, tá, no exterior da célula, justamente o que? Substâncias, tá? Que elas são extremamente importantes para a minha célula ela fazer uma excitabilidade, desempenhar aqui a função dela. Então, eu tenho substâncias inorgânicas, que não tem presença de carbono, elas só têm só um papel de fazer excitabilidade, e eu também tenho as substâncias inorgânicas, né, que não tem ali a concentração de carbono. Então, o que acontece? Vamos lá. Quando eu tenho a passagem desses solutos, tá, no interior da célula, ok? Através dessas proteínas, a gente vai chamar de uma difusão o quê? Facilitada. Por que facilitada? Porque houve uma facilidade desses solutos entrarem dentro dessa célula por essa substância aqui. Essa proteína é como se formasse o que? Um canal, um ducto. Por isso que nós temos o que? As proteínas integradoras, elas formam o que? Canais, que vão permitir o que? A entrada e saída desses solutos. Um desses canais é que nós temos a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio, ela também tem um nome, tá? Ela tem outro nome. Não sei se vocês já ouviram falar disso aqui, ó. A tepase. Alguém já ouviu falar disso aqui? A tepase. É o nome dela. Alguém já ouviu falar? A tepase. Tá? É o nome da bomba que a gente chama de bomba de sódio e potássio. Tá? Então, o que acontece nisso aqui? Você já acha que é assim agora, tá aprendendo? Falando sério agora, de coração. Ficou mais fácil para vocês aprenderem ou não? Se não for, vou tentar melhorar ainda mais aí para vocês. Tem, chama de ATPase, é o nome dela. Vocês acham que melhorou? Pô, e faz uma vaquinha pro teu professor, pô, Natal, pô, compra pra mim uma canetinha, pô, de escrever no notebook, falando sério mesmo, pô, compra lá, pô. Pô, qual foi, pô, aí, deu uma moral pra vocês, pô, cara, é uma canetinha, cara, pô, eu tô pedindo blusa, não, é uma canetinha. Cadeira, hein, cara. Pô, aí, ó, aqui, ó, aqui como é que vocês são, ó, mão de porco pra caramba aqui, ó. Aqui, só sabe pedir, porra, pede ponto, pede nota, pede não sei o que, enche meu saco. Porra, tu tá pedindo uma caneta, aqui, ó, aqui, ó. Putz, cara, deixa que me perdoe. Vocês não vão pro céu não, velho. Pô, aqui, ó. Caraca, Deus que me perdoe. Pô, que isso, cara. Dá tchau de mão fechada. Ó. Não, aqui é. Não, pô, vai dar caneta ruim? Não quero não, pô. Caneta ruim eu compro aqui em casa. Não, quer caneta de notebook. Faz uma vaquinha, pô. Compra aí pro Natal, tá chegando. Pô, qual foi? Dá essa moral aí. Mas vamos lá. Vai comprar, compra merda nenhuma. Ó, vamos lá. O que acontece? Escuta aqui. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Até esqueci o que eu tava falando. Tá, pois bem. Então, continuando aqui a situação aqui, presta atenção nisso aqui. Hein? Então, ó, essas proteínas elas podem formar determinados canais. Um deles a gente chama o canal de sódio e potássio. O que é o canal de sódio e potássio? Não, minto. Antes de falar do canal de sódio e potássio, né, a gente vai terminar isso aqui para eu falar logo desse troço aqui. Tá? O que você vai entender? Vamos lá. Esses solutos, tá, que eles vão entrar e sair da célula através dessas proteínas. O processo que está ocorrendo aqui a gente chama de difusão facilitada. Tá? Por que se chama difusão? Foi a dúvida do Bruno e da Aline. Difusão se dá apenas quando eu estou envolvendo soluto. 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 Tá? Ah, não é solvente, não? Não. Esquece ele. Deleta ele da tua vida. Manda ele embora. Manda ele embora. Já deu, já. Meloso. Manda ele embora. Pega a roupa dele, joga pro lado de fora e manda ele embora. É só soluto. Tudo bem?
Agora, como você é um maluco inteligente, pô, você é um maluco esperto, você tem que entender o seguinte, esse troço aqui não está no meio extracelular? Não está no meio extracelular, sim ou não? Está no meio extracelular. Lógico, né? Então você entende que esses solutos eles estão dissolvidos por um solvente. É onde eu estou querendo falar para vocês. Por quê? Porque quando aumenta a concentração de soluto numa determinada área, automaticamente o que eu vou fazer? Eu vou levar também o que? Concentração de solvente para o local. Então a célula ela tem que ter uma certa resistência. Essa resistência que nós chamamos de resistência a uma pressão osmótica. Vamos me ajudando aí, às vezes me fuge muita palavra. Então, ela vai ter uma pressão. Aí o Bruno vai falar, ué, mas onde é que a água vai entrar? Ué, calma, cara. Tá nervoso pra caramba? Ó, aqui, ó. Ela pode penetrar, não é que ela sempre vai penetrar. Através de canais proteicos, que tem justamente a função que de facilitar a entrada da molécula da água na célula. Esses canais que entram as moléculas da água, é da água, hein, cara? A gente chama de aquoporinas. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Mas por que tem que ter água? Pô, mas tu é chato, hein? Tem que ter água para quê? Para justamente facilitar essa permeabilidade. Tudo bem? Tranquilo? Eu não falei você chato na hora da pergunta, não, tá? Eu não vi aqui, agora que eu vi. Entendi o que rolou. Mas depois da concentração de soluto solvente, o que rola? Vamos lá, vou chegar nessa parte, vamos devagar. Aí é que está a questão. Vou falar aqui para você. Vamos lá? Vamos embora. Então, vamos dar um exemplo aqui para nós aqui, ó. Vamos dar um exemplo aqui. Deixa eu só apagar aqui os desenhos para o quadro ficar melhor. Aguenta aí. Então vamos embora. Ó. Pô, isso aqui não apaga, né? Tinha um negócio aqui que aumentava a forma da borracha, que eu até esqueci. Deixa eu falar. Pô, professor, você não sabe mexer em pente, não? Pô, cara, tanto tempo que eu não mexo nisso. Ó, vamos lá. Pô, tem mal que tem 15 anos que eu mexo em pente. Ó, que isso? Eu tô te falando. Ó, vamos lá, vamos apagar isso aqui. Apaguei e vou escrever de novo, já é? Só para não ficar um troço poluído, senão a gente não entende nada. Ó. Vamos lá. E aqui, né? Aqui eu tenho uma proteína. Ó. Pô, tem que for legalzinho. Ó. Pois bem. Então, veja só. Não, foi a pergunta aqui do Bruno. O que vai acontecer? Vamos embora. O que vai acontecer? Vamos supor que essa proteína aqui, ela está formando um canal, tá? Nossa célula tem vários canais, tá? Isso é importante você saber. Um desses canais que mais se fala, mas não é só esse, é um canal que a gente chama de canal de bomba de... Eu sempre erro isso aqui. Bomba de sódio, tá? Na, e potássio. O que acontece? Em primeiro lugar, você tem que entender que essas substâncias aqui são substâncias inorgânicas. Tudo bem? São substâncias inorgânicas. Primeiro ponto. Segundo ponto. Essas substâncias, elas têm o quê? Elas têm uma certa positividade nos seus átomos, ou seja, elas carregam cargas elétricas. Tudo bem? Só que essas cargas elas podem ser de maneira positiva ou de maneira o quê? Negativa. Beleza, meu camarada? Tranquilo? Então o que vai acontecer? Ó, célula está aqui, tá? Isso aqui é extracelular, isso aqui é intracelular. Beleza? Então aqui eu tenho potássio.
E aqui eu tenho sódio. É isso? Isso mesmo. Certo? O sódio tem uma carga, tem uma polaridade positiva, enquanto o potássio tem uma polaridade que negativa. Vamos lá. Bom, por que tem que entrar, né, a pergunta dele? Porque o que acontece? A polaridade, né, a polaridade não, falei errado. A carga, né, elétrica do átomo, positivo ou negativo, é o que faz justamente com que a célula ela venha sair de um estado de repouso para um estado o quê? De movimentação, de ação, de ativação. Então, os sais inorgânicos, as substâncias inorgânicas, elas têm justamente o quê? O papel de fazer uma efetivação celular. Então, a célula, para ela fazer a atividade dela, as reações metabólicas, foi a pergunta da Carolina no início da aula, elas precisam justamente dessas substâncias que elas vão servir o quê? Como se fosse um combustível para a célula desempenhar o seu processo metabólico. Não estou dizendo que aí vai acontecer o metabolismo, mas ela precisa desses processos. Então, o que vai acontecer? Quando eu tenho essas proteínas aqui, ó, aqui está a entrada dela, tá? O que ela vai fazer? Ela vai permitir com que o sódio entre na célula e o potássio saia da célula. Por quê? Porque a concentração de sódio no meio extracelular se encontra maior do que no meio intracelular. E a concentração de potássio se encontra o quê? Se encontra de uma maneira no interior da célula maior se comparar com o meio extracelular. Ou seja, aqui está acontecendo um processo de difusão. A passagem do maluco que está numa maior área para uma de menor concentração. Então, quando acontece essa difusão, essa troca de elementos, essa célula, o que ela vai fazer? Ela sai de um estado de repouso para um estado que de ativação. A célula fica o quê? Ativa. É onde a gente começa a ter as reações celulares. Esse processo, presta atenção, não faz pergunta agora não. Esse processo, tá, de entrada e saída de substância, como no caso é a bomba de sódio e potássio, isso faz com que essa célula ela venha a ter uma coisa que nós chamamos de despolarização. O que é a despolarização? É o estímulo que eu dou à célula para ela sair do estado de inércia dela. Despolarização. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? Ah, professor, a célula fez o negócio dela e aí? Ela não tem que voltar de novo ao estado de inércia dela, o estado inativo dela? Tem. O que eu vou fazer? Eu vou reverter essas concentrações. Ou seja, o potássio que estava aqui, ele entra e o sódio ele sai. Com isso, a célula ela volta de novo a ter o estado de o quê? Repolarização. Tranquilo até aqui? Beleza? De boa? Sim ou não? Aí vamos lá, peraí, vamos lá. Peraí. Ah, tá, foi a primeira pergunta aqui. Eu vou responder você, né? Vou responder você, Carolina. Aguenta aí rapidinho, tá? Que eu saí agora aqui do pente, agora que eu voltei aqui pra a imagem aqui da gente aqui. Aguenta aí. Eu entendi que rolou, mas depois... Não, isso aqui já foi. Então, as aquaporinas entram de água na célula. As aquaporinas, o Aline, são as proteínas que permitem a entrada das moléculas de água no interior da célula. Tudo bem? Tranquilo? Show? Agora, no desenho que eu fiz, eu não falei de aquaporina, não. Eu falei o quê? Das proteínas que estão
anexadas na célula que permite a entrada de soluto. Soluto são as substâncias o quê? Sólidas. Esse aqui é perfeito. São as substâncias sólidas, tá? Que como a massa dela, igual essa bola aqui, como a massa dela está grande, ela vai o quê? Ela vai juntamente estimular a concentração de outra substância como ela para entrar no interior da célula. Tudo bem, minha amiga? Beleza? Tranquilo? Show? Carolina perguntou, esses canais só servem para manter o equilíbrio dessas concentrações? Não, não para manter o equilíbrio. Esses canais eles vão facilitar o quê? Justamente a ativação celular. Eles facilitam eles vão facilitar as reações metabólicas celulares. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Você quer ver um outro exemplo aqui para ficar fácil para gente? Ó, aqui ó. Tô respondendo aqui a Caroline, tá? Ó. Pô, se der, dependendo de como eu compro, eu devo comprar um quadrinho. Um quadrinho, um tripé. Pegar o telefone da minha esposa, botar no tripézinho, pegar um quadrinho, fazendo assim pelo quadro. Se der, né? Vamos ver. Vocês preferem assim também? Vocês gostam? Ou não? Luz credo, vou nem comprar mais. Ó, que horror, meu Deus do céu. Pobre hoje em dia tá difícil, né? Ter coisa legal, né? Acho que né? Beleza, tranquilo? Então, elas vão fazer justamente isso, tá, Caroline? Não, mas de camelo mesmo. Você acha que eu vou comprar o quê? Tá. Tá fora, cara. Eu sou professor, não sou traficante, não. Tem dinheiro pra essas coisas, não. Então, ó. Tá. Vamos ver, né? Vamos ver. Não tem nada garantido, não. Madureira é logo ali, tá? Dependendo, eu vejo aqui, eu faço. Tá? Vamos ver, não é nada garantido, não. Tá, mas se for baratinho, se der, eu trago. Tá legal? É bom também, que é bom também, ajuda até nas outras aulas e tal. Pois bem, então vamos continuar aqui. Então, tirando essa parte de tripé, camelô e tal, até aqui, deu para entender isso ou não? Até aqui, deu para entender? Deu? Beleza, aí vamos encerrar aqui com chave de ouro. Não vou acabar a aula agora não. Vou só tirar essas dúvidas ainda que vocês têm. Então vamos voltar lá. Ó, cadê? Ainda tá aqui o negócio? Tá. Então, ó, pera aí. Deixa eu apagar isso aqui. Nossa, isso aqui tá tudo poluído. Aguenta aí. Pera aí. Ah, calma aí. Pô, tem um negócio aqui que é novo aqui. Por favor. Não, só não. Ah, beleza. Show. Tá aqui, tá vendo? Deixa eu ver. Deixa eu ancorar aqui. Ah, tá. Show de bola. Zero bala. Então vamos voltar. Deixa eu pegar aqui o pincel. Peguei aqui. Então, ó, agora a gente vai falar. Nossa Senhora. Agora a gente vai falar sobre o processo que é da difusão. Que a gente vai falar do processo da difusão, tá? Ih, travou. Calma aí. Pera aí. O computador deu uma travada aqui. E voltou. Então, ó, aqui a gente está falando do processo da difusão, tá?
Então, o que é difusão? A difusão é o que mesmo? A difusão é justamente o quê? Entrada de solutos do meio. A entrada de soluto no meio mais concentrado para o meio menos com o que? Concentrado. Não é isso? Então, o soluto é esse maluco aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Certo? É justamente isso aqui. Então, o soluto é isso. Certo? Isso que a gente chama de soluto. Tudo bem? De soluto não, perdão, de difusão. Só que a difusão a gente tem dois tipos. A gente tem a difusão que é facilitada, não é isso? Eu tenho justamente o que? Uma proteína, não é isso? Que nós chamamos de proteína o quê? Proteína, né? Periplasmática, não é isso? Certo? Difusão facilitada através dessa... Para ter um short. É o que? É justamente a entrada de soluto por essas proteínas, entrada e saída, lógico, né? Essa é a facilitada. E a gente tem uma que a gente vai chamar o quê? De difusão simples. O que é a difusão simples? Foi a dúvida da Aline bem no início da aula. A difusão simples é isso aqui, ó. Rapidinho. Pronto. Então o que acontece? Ó, mais uma, ó, esse aqui vocês têm que gravar, ó. Sempre a parte arredondada é o fósforo e ele se encontra em contato com a água. Então aqui, ó, é extracelular e aqui o que? É intracelular. Então aqui, ó, é líquido. O que é líquido? Intracelular. Líquido intracelular. Se o líquido intracelular, a gente também chama ele de citosol. Então, se é citosol, essa cabeça polar, ela está onde? Ela está em que local? Ela está voltada para onde? Para o citoplasma. Beleza? Tranquilo? Ok? Citoplasma. Por que citoplasma? Mano, citosol fica no citoplasma, pô. Já é? Citoplasma. Tem um morro, vai saber. E essa parte aqui é a parte extracelular. Então, o que acontece? Vamos embora. Aqui eu tenho soluto, tá? E esses solutos, eles vão entrar, ok? Dentro da célula. De que modo? Eles conseguem penetrar nessa célula, ok? Através de uma coisa que a gente chama de gradiente. O que é gradiente? É justamente a concentração de massa que esse átomo tem. A concentração dele é tão grande, mas tão grande, que ele consegue justamente penetrar no interior dessa célula, sem necessitar o quê? De uma estrutura que venha facilitar a penetração dele na membrana plasmática. Se eu de uma forma tão simples, logo eu chamo de difusão o quê? Simples. E não difusão facilitada. Por exemplo, só ver aqui, só para a gente não falar besteira. Muito bem. Por exemplo, ó, o gás oxigênio, tá? O dióxido de carbono, algumas vitaminas lipossolúveis, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, elas são do tipo que? De difusão simples. Elas não necessitam de um tipo de proteína que venha a auxiliar no transporte delas. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? Ok? Então, o que acontece? Isso é importante. Esse tipo de difusão, só que dando um marca-passo aqui, ela é um tipo de via que vai facilitar o quê? A absorção de determinados o quê? Nutrientes, tá? Da célula, assim como também a excreção desses nutrientes da célula ali. Então, eu consigo fazer
essa entrada e saída de substâncias através desse processo que a gente chama de difusão. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Só que uma vai ser no caso simples e a outra que eu apaguei seria no caso que facilitada. Ok? Tranquilo? Só o que vai acontecer? Vamos embora. Vamos lá. Pera aí. Deixa eu voltar. Deixa eu apagar isso aqui. Essas, né, que não precisam, mais uma vez, é a simples, e as que vão necessitar, né, da entrada e saída de substâncias é o que? A facilitada. Então, isso aqui, né, vai envolver um tipo de transporte que nós chamamos de transporte passivo. Por que passivo? Porque a célula aqui, ela não está requerendo da célula uma ativação. Não está requerendo da célula o quê? Uma certa metabolização. Então é passivo. Agora, diferentemente, quando eu tenho o quê? Um transporte ativo dessas células. Dessa célula não. Desses solutos. Por quê? Eu vou precisar justamente o quê? Da ativação dessa célula. Por exemplo, aqui eu vou envolver o quê? O ATP. Por que o ATP? O que é o ATP? Adenosina trifosfato. Eu vou requerer com que essa célula ela venha metabolizar essa substância que está o quê? Que está querendo entrar no interior dela. Então a célula ela vai o quê? Ela vai ser ativada, ela vai participar dessa entrada e saída de substância. Então, logo como eu vou ter a participação da célula na penetração desses solutos, a gente chama o quê? De transporte ativo, né? Ativa não, foi mal. Ativo, né? Mas bem que tem esse negócio aí de, né, nome neutro, né? Então é TV, né? Tô brincando. Então a gente chama aqui de transporte ativo. Vamos lá, onde é que a gente tem o transporte ativo? Vamos embora. O transporte ativo nós temos em toda a célula, que ela vai secretar as substâncias através de vesículas. Se você reparar bem, os teus neurônios eles têm vesículas. Aqui, ó, aqui eu não tenho aqui o neurônio. Espera aí. Espera aí. O neurônio está aqui, ó. Ó. Aqui no teu neurônio, aqui, ó, os dendritos. Não é isso? Ó. O dendrito está aqui. Não é isso? Confirma aí se estiver falando besteira. E aqui eu tenho aqui. Aqui eu tenho justamente o terminal o quê? Axônico. Não é isso? Aqui eu tenho o axônio, ele vai ser envolvido, né, por justamente uma camada, né, de uma substância lipídica, né, bainha de mielina, não é isso? E aqui eu tenho o terminal axônico. O que acontece nesse terminal? Se eu ampliar ele, se eu fazer uma ampliação desse maluco, o que a gente vai ter aqui nessa região? Ó, eu vou ter o quê? Eu vou ter terminações que a gente chama de terminal axônico. Aqui eu vou ter uma célula estrutura que a gente vai chamar o quê? Parece até um rosto, né? O que a gente tem aqui? Aqui é o espaço entre o terminal axônico ou uma célula a outra célula, a gente chama o quê? De fenda sináptica, não é isso? É o espaço entre um e outro, ó. Relembrando aí para fazer a prova. Então, o que acontece? Eu libero esses neurotransmissores através do quê? De vesículas. E o que vai acontecer? Eu vou justamente ter receptores... Não, receptor é sinapse elétrica. Então, o que eu vou fazer? Esses neurotransmissores eles vão penetrar nessa célula, mas essa célula vai requerer o que dela? Vai justamente requerer substâncias que venham facilitar o quê? Que venham facilitar a penetração desse neurotransmissor no interior dela. Logo, o transporte aqui é um transporte que ativo. Tudo bem? Tranquilo?
Show? Sim ou não? Fala pra mim aí. Tranquilo? E aí? Deu para entender agora um pouquinho? Ficou mais fácil agora para vocês? Ou não? Cadê vocês? Ficou? Se vocês quiserem, enquanto eu não compro aqui o negócio, que é, né, tudo dinheiro, né? Então, se eu não conseguir, né, eu vou dando aula para vocês assim, tá? Eu boto o material, faço o material tudo bonitinho, que aí vocês vão lendo. E aí, quando eu for estudar, eu posso fazer dessa forma também para vocês, se vocês quiserem. Tá legal? Tranquilo? Show? Eu vou escrevendo no Paint, vou falando para vocês e vou fazendo. Tá? Agora, pô, se for um desenho assim, muito coisa, aí não dá. Aí eu vou ter que usar mesmo o slide. Tranquilo até aí? Então, o que que a gente vai fazer na sexta-feira? Na sexta-feira eu vou penetrar mais a fundo com vocês sobre isso, tá? Na sexta-feira agora. E eu vou explicar de uma forma mais simplificada, tá? Sobre a parte da difusão. Eu penetro mais ainda na parte da osmose, tá? E eu dou prosseguimento sobre a aula de biologia celular, tá bom? Deixa eu só sair aqui da... Não termina agora não, peraí. Só para coisar aqui, essas coisas que eu falei aqui sobre tudo isso que eu estou dizendo até na aula da sexta-feira, eu vou digitar para vocês, eu vou mandar para vocês. Tá legal? Para todo mundo ter ali o passo a passo. Tudo bonitinho. Já é? Quer fazer uma pergunta? Tá com alguma dúvida? Fala para mim aí que eu tiro a dúvida aí. Se eu souber, eu tiro. Beleza. Show de bola, Aline. Conseguiu? Tirou a dúvida aí, Bruno, Caroline. Opa! A Aline aí que tava falando, meu Deus do céu, e agora? Né? Eu vou colocar, só que esses slides aí eu vou dar uma ajeitada nele para ficar mais simples pra gente entender, tá? Eu vou melhorar esses slides aí, eu mando para vocês sim, tá bom? De antemão eu já mando já a aula agora para vocês. Tá, vou até encerrar ela aqui.